Já parou para pensar assim, como um pensamento que fica martelando na cabeça, sabe? Algo que incomoda. Como isso pode ter um efeito real, físico mesmo, no nosso corpo, mesmo sem a gente perceber direito? Aquela tensão que aparece do nada, ou uma fraqueza esquisita, parece que tem uma linha direta entre o que a gente pensa e como o corpo reage. E é justamente sobre uma técnica que investiga essa conexão que a gente vai conversar hoje. Chama-se técnica de sincronização bioenergética, criada pelo Dr. Milton Morter Jr. lá na década de 70. E o ponto central dele é que os sintomas físicos, tipo dor, rigidez, cansaço, não são um problema em si. Seriam mais como sinais, manifestações de um desequilíbrio mais fundo no fluxo de energia do corpo. A proposta, então, não é só tratar o sintoma. É ir na causa, corrigir essa falha no fluxo energético. E o que é bem interessante aqui, e é central para a técnica toda, é essa ideia de que existe um campo energético que está em volta do corpo, que permeia ele. A teoria por trás disso é que esse campo tem que fluir de um jeito contínuo, harmônico. Quando esse fluxo é perturbado, pode ser por estresse, um trauma, até pensamentos que não saem da cabeça, a energia meio que empaca ou desvia. E aí, nesse ponto de bloqueio, que os sintomas físicos começariam a aparecer, bem na área onde o fluxo está comprometido. Isso se liga muito a um princípio de que toda autorreparação do corpo vem de dentro. A técnica de sincronização bioenergética é uma terapia para redirecionar, para reequilibrar a nossa própria energia interna. A ideia, sim, é que a mesma inteligência que formou o corpo, que mantém ele funcionando, também pode reparar esse corpo. Só precisa tirar os bloqueios e restabelecer a comunicação. O objetivo final é o equilíbrio corporal total, o tal do balanceamento energético do corpo. Nesse estado de harmonia é que o corpo funcionaria no seu melhor. Então, a base é esse fluxo de energia, o equilíbrio. E testes musculares aplicados no corpo antes e depois da sessão demonstram que ela funcionam 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético. Só que a prioridade não é definida pelo terapeuta, mas sim pela inteligência que criou o corpo. Num destes testes, o terapeuta testa a força dos braços da pessoa, pedindo para ela resistir a uma pressão para baixo, primeiro com os olhos abertos. Isso mostra o estado do cérebro consciente. Depois repete o teste igualzinho, mas com os olhos fechados. Aí acessaria o subconsciente. E aqui, olha, a coisa fica muito curiosa. Por exemplo, a pessoa tem força normal nos dois braços, de olhos abertos, tudo certo, equilibrado. Só que aí, quando fecha os olhos, um dos braços fica de repente muito fraco. O braço cai fácil, e às vezes dá até para empurrar com um dedo só. É uma mudança, assim, radical. Essa diferença enorme de força entre olhos abertos e fechados costuma ser muito nítida. A terapia interpreta isso como sinal-chave de desequilíbrio. A lógica é que isso sugere uma simetria, uma falha na comunicação interna ou na coerência entre o consciente e o subconsciente. É como se o corpo estivesse rodando dois programas diferentes, quase brigando um com o outro. Olhos abertos, uma resposta. Olhos fechados, outra resposta. E não para nos braços, não. Há também testes de espasticidade, que verificam o nível de tensão entre o quadril e as pernas. O terapeuta avalia a rotação dos pés para dentro e para fora. E pode acontecer um padrão inverso ao dos braços. Com os olhos fechados, uma das pernas não fica fraca. Pelo contrário, fica mais tensa, mais rígida, resiste à rotação para dentro, enquanto a outra perna roda normal. Isso é interpretado como um sinal de desequilíbrios cruzados. Tipo, a parte de cima está desalinhada de um jeito, um lado fraco, outro forte, e a parte de baixo do jeito oposto, um lado tenso, outro relaxado. A explicação para isso tem a ver com os nervos que vão para os braços e pernas saindo da medula e se cruzam. Essa coisa toda, da neuroanatomia, que é o estudo da estrutura e organização do sistema nervoso, incluindo o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Essa área analisa a relação entre a estrutura e a função, dividindo o sistema nervoso em central e periférico. Os temas estudados incluem a estrutura macroscópica de órgãos como encéfalo e cerebelo, as vias neurais e as funções dos neurônios, sinapses e neurotransmissores. Então, o primeiro ponto importante dessa abordagem seria que o corpo pode funcionar com instruções diferentes, dependendo se a gente está no modo consciente ou subconsciente, digamos assim. E essa diferença aparece no músculo. Mas o que causa essa bagunça inicial? De onde vem essa simetria toda? Bem, a terapia propõe que a causa raiz desses problemas físicos está frequentemente lá no mental ou emocional. Pode ser o estresse crônico acumulado, um evento lá do passado que deixou uma marca energética, ou às vezes só um padrão de pensamento, ou uma emoção que se repete tanto, que acaba levando o corpo para um estado de cansaço, de quebra da simetria natural. O corpo fica meio que travado num padrão de resposta que não serve mais. E para investigar essa causa mental ou emocional, o terapeuta usa uma variação do teste muscular,
que é o teste do pensamento recorrente. O terapeuta pede para a pessoa pensar ativamente num pensamento específico, um que vive aparecendo do nada, ou uma preocupação, algo que a pessoa já percebeu que volta sempre. Aquele pensamento chato que não sai da cabeça. No momento em que a pessoa foca naquele pensamento, o braço que antes estava forte, mesmo de olho aberto naquele teste específico, fica fraco na hora. Reproduz a fraqueza que apareceu lá no primeiro teste de olhos fechados. É como se só o ato de pensar naquilo já ligasse o interruptor do desequilíbrio. Se a pessoa pensa em algo neutro ou positivo, tipo céu azul, o braço continua firme. A mudança é tipo liga e desliga. Pensamento X, braço fraco. Pensamento Y, braço forte. Isso, para a terapia, consiste na prova do impacto direto, quase instantâneo, de um pensamento específico na força muscular e, por tabela, no equilíbrio energético. É quase como achar o arquivo corrompido na mente que está dando problema no sistema todo. Mas a análise vai além. Ela adiciona a ideia de que os sentimentos ligados a esses pensamentos também têm frequências diferentes, vibrações, digamos assim. Por exemplo, depois de achar o pensamento que enfraquece o braço, o terapeuta começa a testar sentimentos. Pede para a pessoa pensar, por exemplo, no sentimento de raiva ou tristeza que a pessoa associa àquele pensamento. O braço pode continuar fraco, mas aí ele testa outros sentimentos. Digamos que o terapeuta, ao consultar o protocolo, pede para a pessoa focar no sentimento de inspiração. A pessoa pensa em inspiração, e o curioso é que ao pensar especificamente em inspirada, o braço também fica fraco. Isso não parece fazer muito sentido à primeira vista, mas essa é uma das partes mais sutis, talvez, da técnica. O braço ficar fraco ao pensar em inspiração não quer dizer que inspiração seja ruim. Pelo contrário. Dentro da lógica da terapia, isso indicaria que a frequência do sentimento inspiração é a frequência que o corpo precisa, é a frequência corretiva para aquele problema específico. Só que o fato do braço enfraquecer, ao pensar nisso, sugere que essa frequência boa, essa solução, está desconectada da pessoa naquele momento. Ela precisa daquilo, mas não está conseguindo acessar ou usar essa energia para lidar com aquele problema. A fraqueza no teste indica ou o problema ou a solução necessária, mas que está faltando para aquela pessoa. Se a gente pensar no quadro todo, o sentimento original do pensamento ruim, tipo raiva, é a frequência onde o problema está rodando. O sentimento inspirada, que também deu fraqueza no teste, seria a frequência da solução do equilíbrio. A terapia entende que a pessoa pode estar, sem perceber, tentando resolver o problema na frequência da raiva, mas a chave estaria em acessar a frequência da inspiração, que são como canais diferentes de energia, ou como duas estações de rádio. A lógica é, se a frequência do problema e da solução fossem iguais, o corpo já teria resolvido. O fato do problema continuar indica essa incompatibilidade de frequências. É um conceito um pouco abstrato, mas acompanhe o raciocínio. Existe um protocolo segundo o qual, uma vez identificada a questão a ser trabalhada e o sentimento ou emoção associados à questão, é feita a sincronização para conectar as frequências corretas. Por exemplo, a pessoa fica de olhos abertos. Aí ela tem que olhar para cima, fixar o olhar num ponto, tipo na direção de uma sobrancelha, depois respirar bem fundo e segurar o ar, o máximo que der, sem forçar muito. Enquanto segura o ar, a instrução é pensar duas coisas ao mesmo tempo. Na emoção, que no exemplo foi a palavra inspiração, e também num número específico, que corresponde a uma certa frequência e que foi identificado com testes antes. Digamos que seja o número 8. Então a pessoa pensa na emoção e no número segurando o ar e olhando para cima. E depois de soltar o ar, a pessoa faz um movimento simples com a cabeça, tipo balançar para cima e para baixo, algumas vezes. Basicamente esse é o processo de sincronização. O propósito é estimular caminhos neurológicos de um jeito bem específico e coordenado. A respiração profunda segura o ar. Isso muda um pouco a fisiologia, aumenta o foco, o olhar fixo, a concentração do sentimento e no número. Seria para carregar o sistema nervoso com a informação nova, a informação correta. A ideia é usar esse momento de foco para quebrar o padrão antigo do pensamento ruim e meio que instalar a informação nova, a frequência do sentimento bom. E o movimento da cabeça no final é para integrar essa mudança, ajudar a fixar a nova conexão cérebro-corpo. E também serve como uma primeira checagem ali na hora, refazendo os testes, que é o passo seguinte. O ato de levantar e abaixar a cabeça ativa um complexo circuito neurológico envolvendo o sistema vestibular, a formação reticular, o cerebelo, o córtex somatomotor e somatosensorial, e potencialmente o tálamo e o hipotálamo. A técnica utiliza essas ativações para reorganizar a comunicação neural e restabelecer o equilíbrio fisiológico. Se a fisiologia não tiver mudado, significa, entre outras coisas, que pode ter mais emoções envolvidas, e aí é só identificar qual e repetir o processo, até que os braços fiquem firmes e os pés moles.
Durante o teste de confirmação, é solicitado à pessoa para pensar de novo naquele pensamento recorrente original, aquele que antes deixava o braço fraco na hora. Se os braços estiverem firmes e estáveis, é sinal de que o registro negativo de memória que estava presente, mesmo que em nível subconsciente, já foi removido. Aquela diferença que tinha antes sumiu. A assimetria na parte de cima do corpo teria sido corrigida. Idem nas pernas, que também é checada. Se depois da aplicação as duas pernas rodam para dentro igualzinho, simétricas, sem resistência, indica que o padrão de tensão cruzada também se resolveu. O que se busca mostrar é a eliminação da assimetria em vários níveis. A interpretação é que o corpo parou de brigar consigo mesmo. A comunicação interna voltou. E um ponto interessante é que o terapeuta nem precisa saber qual era o trauma da pessoa. É algo pessoal. Só a pessoa que está sendo tratada precisa saber e acessar isso na hora, sem precisar reviver aquele momento ruim. O foco não é ser uma análise psicológica do conteúdo do trauma. É mais sobre restaurar a comunicação eficiente entre cérebro e corpo. A ideia central é deixar o corpo voltar a funcionar do jeito que ele deveria. Simétrico, equilibrado, coordenado, sem aquele gasto de energia extra da assimetria. Dessa briga interna, entre consciente e subconsciente, ou entre os lados do corpo. A premissa é, quando o sistema está em equilíbrio, ele funciona do jeito mais eficiente. A energia que antes era gasta mantendo esses padrões de conflito interno ou compensando os desequilíbrios, agora fica livre para outras coisas, para autorreparação, para manutenção, para vitalidade mesmo. E isso, claro, levanta uma questão bem maior, bem ampla. Até que ponto esses padrões subconscientes ligados a pensamentos, emoções, coisas do passado que a gente nem lembra direito, podem estar quietinhos ali, drenando nossa energia, ou impedindo o corpo de funcionar no seu melhor, no dia a dia. A terapia é uma forma de olhar para isso, uma ferramenta para abordar essa possibilidade. Resumindo, a técnica parte de uma conexão mente-corpo bem direta, usando a ideia de um campo energético. Ela propõe que desequilíbrios nesse campo, muitas vezes vindo de pensamentos e emoções lá do subconsciente, podem aparecer no corpo como diferenças de força, de tensão muscular ou até sintomas mesmo. E o mais curioso, ela sugere que dá para achar esses padrões específicos com testes musculares e corrigir usando técnicas que misturam foco mental, acesso a sentimentos específicos, controle da respiração, tudo para tentar reprogramar a resposta do corpo. Essa análise deixa a gente pensando, né? Será que a gente tem noção de como as nossas conversas internas, aquelas que a gente nem fala em voz alta, ou as emoções que ficam meio mal resolvidas, ou até o eco de um estresse antigo, como isso pode estar de leve, mas sempre ali, moldando o nosso físico? E com essa reflexão sobre essa interação profunda corpo-mente, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre a técnica de sincronização bioenergética. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o material é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.